mais de 80% das pessoas programadoras estão trabalhando no modelo remoto ou híbrido. Você sabia desse dado? Esse é o segundo vídeo que eu vou comentar sobre os resultados da pesquisa da Stack Overflow, que trouxe vários dados interessantes e alguns insights pra gente discutir, e não vai ser diferente nesse vídeo. Bora lá? Antes de começar, não deixa de se inscrever no canal e dar um like aí se você curtir esse conteúdo ao final do vídeo. Fazem 11 anos que o Stack Overflow solta essa pesquisa e não foi diferente esse ano. E no vídeo passado eu foquei mais em tecnologias, linguagens de programação, linguagens que mais pagam, enfim, se quiser dar uma conferida nesse último vídeo. Nesse aqui eu vou comentar mais especificamente sobre hábitos de trabalho, produtividade, que também fazem parte da pesquisa que a Stack Overflow lança todo ano. Vou compartilhar minha tela para a gente acompanhar aqui os insights. Falando sobre ambiente de trabalho, 83% das pessoas estão trabalhando no modelo onde elas trabalham de casa, seja 100% remoto ou híbrido, que a gente chama agora, né? Vai alguns dias no escritório. 42% das pessoas que responderam disseram que vão ao escritório em algum momento. E 41% disseram que estão 100% remotas. Que é interessante esse dado porque com a volta, né, para os escritórios, que aconteceu desde o ano passado, com o fim da pandemia, muito se falou desse movimento e ainda se fala, né, das pessoas voltarem para o escritório. E os dados mostram aqui que, pelo menos para as pessoas programadoras, ainda existe essa possibilidade de você trabalhar remoto nas organizações. Essa pesquisa traz um recorte de tamanho de organização. Então, olhando aqui nas organizações maiores, né, que tem mais de 10 mil pessoas trabalhando, 54% responderam que estão trabalhando no modelo híbrido, ou seja, é muito mais ir para o escritório do que empresas que são menores aqui, né? Por exemplo, olhando empresas que têm até 500 pessoas trabalhando, o número de pessoas que vão, né, para o escritório é de 42%, 12% a menos do que as que têm mais de 10 mil. E dá para ver essa tendência, né? Quanto maior a empresa, mais as pessoas estão voltando ao modelo onde elas precisam ir pelo menos uma vez no escritório, ou 2 na semana, ou até em alguns modelos diferentes, do tipo, você precisa ir uma semana a cada 3 meses, por exemplo. Outra tendência aqui que a gente pode ver é que quanto menor a empresa, a exigência de estar presencial é maior, né? Se você olhar aqui, por exemplo, empresas que têm até 100 pessoas, a porcentagem de trabalho presencial é muito maior do que das empresas maiores. E para mim, a conclusão que eu chego é que os escritórios não estão preparados para receber tantas pessoas nas organizações maiores, então por isso que talvez aqui apareça esse dado dessa forma, né? Eu comentei um pouco das linguagens que mais pagam no último vídeo, mas aqui eu queria trazer outro ponto sobre papéis e a relação de salário com os papéis. Se a gente olhar aqui, né, o primeiro da lista é o papel de Senior Executive, que na verdade é C-Level, CTO, VP de Engenharia, tá no top 1 aqui dos papéis que mais pagam, $124 mil no ano. Seguido aqui de Engineering Manager, ou Marketing, ou Sales Professional, né, profissionais do marketing ou de vendas. Tem outro aqui que é Site Reliability, então pessoas que trabalham ali com SRE. Developer Experience também me surpreendeu bastante, ficar aqui entre os 5 primeiros colocados, né, de papéis que mais pagam. E aí você pode olhar depois aqui, se você tiver interesse, onde é que está o papel que você tem hoje na sua empresa e que colocação que está nessa lista, né? Olhando os papéis que menos pagam, né, tem o estudante aqui, que são as pessoas que responderam estão de fato estudando, talvez pessoas bolsistas ou estagiários no geral, pesquisadores acadêmicos, né, também com salário menor aqui, e administrador de sistemas, que é outro ponto que bate muito com a realidade que a gente vê, né, no geral no nosso mercado. O único ponto que me chamou a atenção foi designer aqui, né? Está bem abaixo aqui na lista. E eu não sei, eu acho que isso depende muito de cada empresa. Como o número é global aqui, né? Também tem a parte da regionalização desses salários. Então, enfim, é mais um olhar amplo mesmo que a pesquisa traz e não regionalizado. Infelizmente, não dá para filtrar por Brasil ali na pesquisa, só tem alguns países específicos. Então, não dá para a gente ter uma ideia aqui dos nossos salários. Você sabia que 66% das pessoas desenvolvedoras têm alguma influência na compra de algum software que as empresas utilizam? Pois é, isso me chamou bastante atenção, porque geralmente o que acontece nas empresas é que as pessoas gestoras acabam tomando essa decisão. Mas aqui a pesquisa trouxe um dado que acho que vale a gente se aprofundar mais. A pergunta era qual o nível de influência, né, que você tem sobre a compra de software ou de novas tecnologias dentro da sua empresa. E aí 35% das pessoas aqui responderam que tem uma pequena ou não tem nenhuma influência. 41% das pessoas responderam que tem alguma influência. E 23% disseram que tem uma grande influência. Isso me surpreendeu bastante, mas
na verdade, se a gente for pensar, né, as pessoas que desenvolvem software, elas acabam trazendo um pouco do que elas estão vendo no mercado e o que elas querem de fato aplicar no dia a dia ou o que elas acham ideal para a organização se aproveitar dessas ferramentas para dentro do ecossistema de tecnologias de cada empresa. É assim na sua empresa também? Você tem voz aí para influenciar compra de software ou uso de alguma tecnologia, adoção de uma tecnologia dentro da sua empresa? Comenta aí para a gente debater esse assunto. 71% das pessoas desenvolvedoras, elas usam novas tecnologias por indicação de outras pessoas desenvolvedoras. Esse é um dado interessante também, o que mostra o quanto que é importante a construção de comunidades em torno de algumas tecnologias ou ferramentas, né? 70% das pessoas desenvolvedoras ainda programam por hobby fora do trabalho. Esse número me surpreendeu bastante, até comentei isso lá no Dev na Estrada. Se vocês quiserem ouvir lá, a gente gravou um episódio só sobre essa pesquisa também, junto com o William e o Emílio. Mas é uma coisa que me surpreende, assim. Até porque programação, de fato, é super divertido. Eu gosto também ainda de programar nas horas vagas. E coisas pessoais eu faço também, né? Eu prefiro programar em vez de usar alguma solução super pronta, até para praticar e não ficar muito distante, né? Como pessoa gestora, você acaba ficando distante do código. Então, em casa eu acabo codando um pouco e talvez se encaixaria ali como hobby ou projetos pessoais, talvez. Mas é interessante isso, assim, né? As pessoas ainda gostam de programação como um hobby, né? Como algo que é divertido, que elas se divertem fazendo fora do trabalho. E você também tem essa prática, né? De programar como um hobby? Comenta aí também no vídeo que eu queria saber do público que segue aqui se reflete essa pesquisa também. Um dado que me deixou feliz é que 83% das pessoas responderam que tem alguma interação com pessoas fora do time delas. Claro que 17% ali das outras me deixa um pouco assustado, né? Porque normalmente você precisa interagir com mais pessoas além do seu time imediato, porque existem dependências, né? Não existem times que são totalmente independentes dentro de uma empresa. Isso é ilusão, né? Todo time tem alguma dependência externa, seja dentro da empresa ou com o fornecedor. Times não são tão isolados dessa forma como a gente acredita. Ao mesmo tempo, 53% das pessoas responderam que isso acaba afetando, né, a produtividade delas, porque diminui o tempo de resposta e isso afeta essa produtividade dos times. E é um dado pra gente refletir mesmo, né? O quanto que a gente consegue administrar essas dependências e fazer a gestão delas de alguma forma que seja mais eficiente. E aí também tem um pouco da questão de domínios que os times carregam, o quanto que algumas entidades acabam sendo compartilhadas entre vários times, isso acarreta um pouco de perda de produtividade, que eu tenho que alinhar mudanças e qualquer alteração que eu precise fazer ou mudança sensível, eu preciso comunicar com esses outros times. Essas dependências também, não só de times, mas do software entre outros componentes dos sistemas ou do ecossistema do seu produto, enfim. Essa parte de interação entre os times foi a que mais comentaram como fator impactante na produtividade. Falando sobre essas fricções de produtividade, uma das perguntas que eles fizeram foi: você encontra silos de conhecimento no seu trabalho? Acho que não é uma surpresa pra gente, mas pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, 52% das pessoas responderam que encontram silos de conhecimento no trabalho, né? Isso é um dado preocupante, mas não é tão distante da realidade que a gente vive, né? Os silos de conhecimento acabam acontecendo e logo mais eu quero comentar aqui e fazer um vídeo só sobre esse assunto, sobre silos e como a gente pode evitar esse tipo de coisa. Enfim, mas é um dado pra gente prestar atenção. Olha só que interessante esse dado. 63% das pessoas responderam que elas gastam mais de 30 minutos por dia procurando por respostas ou soluções para os problemas. Vocês não acham que é muito pouco, assim? Pelo menos quando eu trabalhava com software, com código mesmo no meu dia a dia, né, como uma pessoa programadora, eu gastava muito tempo procurando a solução ou pelo menos interagindo com outras pessoas para tentar descobrir uma solução para algum problema. Alguns eu tirava de letra por causa da minha experiência, mas outros eu queria discutir, queria entender mais daquela solução, ou até mesmo pegar dúvidas, ou até mesmo pegar dicas com outras pessoas, né, para entender se aquilo era um caminho ideal para seguir na hora de programar, né. Até mesmo procurando no Google, procurando no Stack Overflow mesmo, ou em outras ferramentas, né. Eu acho que esse dado é interessante. Se a gente pudesse medir isso de uma forma que não fosse uma pesquisa, né, se a gente pudesse aferir número de buscas, o que você faz no dia a dia, enfim, seria legal medir de uma forma mais
precisa. E olha só, 49% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que elas gastam mais de 30 minutos por dia respondendo questões, respondendo perguntas. Esse dado é bem interessante, né? Porque a gente falou ali de gastar tempo pesquisando sobre o assunto, e aqui a gente vê que a maioria das pessoas responde perguntas mais do que 30 minutos por dia, né? Até tem outras respostas aqui, mais de 120 minutos, né? Mais de 2 horas por dia, pelo menos, respondendo perguntas. E até conversando com uma galera sobre esse resultado aqui, né? Eu sei que muita gente que é mais sênior, mais experiente, acaba respondendo mais dúvidas durante o dia, até para apoiar as pessoas mais novas ou inexperientes dentro da estrutura do time ou da sua organização. Então esse é um dado que reflete bastante a nossa realidade, né? E aí, qual o dado que mais chamou atenção para você desse vídeo? Eu sei que a gente teve muitos assuntos, né? E aqui a gente falou mais sobre cultura, sobre produtividade, sobre como as pessoas se relacionam entre os times. E eu acho muito interessante essa parte de produtividade, né? O quanto que a maioria das pessoas gasta tempo, energia, ou a questão da gestão de dependências, ela sim impactar o dia a dia dos times. E novamente eu venho falando sobre esse aspecto de estruturas de times, software e como esse casamento entre as duas coisas precisa acontecer. E a importância da gente levar a arquitetura de software a sério na hora da gente estruturar times, como isso pode gerar muita eficiência dentro das organizações. Talvez esse é o dado que mais me chamou atenção e comprova um pouco do que eu tenho observado na minha experiência em criar times mais eficientes, mais eficazes. Então é isso, esse é o último vídeo que eu vou comentar aqui sobre esses dados do Stack Overflow. Se você curtiu ou tem alguma observação, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve aqui no vídeo para apoiar conteúdos como esse continuarem sendo produzidos aqui. E é isso, te vejo no próximo vídeo.